Acho que eu tô falando rápido porque tá acabando o tempo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Faz um tempão que eu não gravo vídeo, né? Tava meio sumida mesmo, mas agora eu vou voltar e vai ter vídeo toda semana. Eu acabei de voltar de uma viagem, de um mochilão pelo Nordeste. Na verdade, eu não conheci, não foi o Nordeste inteiro, foram só 5 estados, porque eu tinha um tempo curto. Eu tinha 20 dias, né, pra viajar. E aí eu falei, caramba, eu vou conhecer o Nordeste inteiro, né? Nordeste inteiro não, mas pelo menos a região litorânea, né, de toda a costa do Nordeste. Cara, eu não conheci nem metade, porque é muito gigante, assim, é realmente, sei lá, gigante, é muita coisa, são muitos lugarzinhos, sabe, cidadezinha que eu passei batido porque tipo, não tinha tempo de parar. São realmente assim lugares tesouros assim do Nordeste. Eu acho que a gente poderia ficar uns 2 anos viajando por essa região aqui do Brasil e a gente ainda não ia conhecer tudo. Então o que eu fiz foi do Maranhão até Parnaíba, então eu passei por 5 estados. Pra quem não manja muito de geografia igual a mim, eu só sei porque eu tava lá, né? Mas os estados que eu passei, então, entre o Maranhão e a Paraíba, fica Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Eu fiz bem rapidinho, foram 2 dias só em cada lugar que eu fui, 2, 3 dias. Teve dia que eu até fiquei só um. Foi um mochilão de 20 dias, foi rápido, eu queria conhecer. Às vezes eu tô numa vibe de estar num lugar e se conectar mais com o lugar muito mais tempo. Mas esse mochilão tava mais na vibe de conhecer o máximo de lugares possíveis, porque a sensação é tipo de um dia voltar mesmo, sabe? Ver os lugares assim que eu mais me conectei, gostei mais da vibe e voltar assim num outro dia. E aí eu vou fazer então esse vídeo em forma de perguntas. Eu anotei aqui algumas perguntas que eu pedi perguntas, né? Às vezes alguém falava assim, eu quero saber, eu quero ir pra lá também, me fala. E aí eu não sabia por onde começar, mas tá aqui né, qual que é a sua dúvida? Eu falei assim, legal, então eu vou compilar, pegar algumas dúvidas assim, as mais gerais, básicas que todo mundo tem e fazer um vídeo sobre isso. E aí depois eu posso fazer vídeos mais específicos dos lugares. Cara, tá acabando a bateria, que bosta. Que tudo que eu vou falar aqui não é uma regra, né? Quando você fizer um mochilão, você tem que fazer desse jeito. Pegar tal transporte, dormir em tal lugar. Tudo que eu vou falar aqui foi o que eu fiz. Então foi a minha experiência. E aí você pode se basear e fazer o seu próprio rolê. Tá gravando? Tá. E fazer seu próprio rolê, seu próprio mochilão. Então vamos lá para as dúvidas. Eu vejo vários youtubers com iPhone na mão, né? Tipo, deixa eu ver as dúvidas. E eu tenho um bloquinho de nota aqui, que eu sou vintage. Primeiro de tudo, né? Gasto. Bruna, quanto você gastou pra fazer esse mochilão aí de 20 dias, 5 estados? Vamos lá. Então eu gastei exatamente, tirando o aéreo, não contei o aéreo aqui, eu gastei R$2.226. Então esse foi o meu gasto total. Com comida, eu gastei R$594, mais ou menos, aí essa média, em 18 dias. Porque todas as hospedagens, né, os hostels onde eu fiquei, eles tinham café da manhã. Então esse valor que eu gastei foi com almoço, janta e durante o dia. Dá pra gastar menos? Dá. Você pode, porque os hostels têm cozinha compartilhada, porque aí você pode ir no mercado, comprar comida e fazer sua própria comida, vai ficar muito mais barato. Tinha dias que eu realmente falei assim, não, hoje eu vou comer um negócio legal, né? E mesmo assim, lá é muito barato algumas coisas, né? Que aqui em São Paulo, o estado de São Paulo é caro, tipo camarão, lagosta, é bem mais barato.
Mas assim, por R$10 você conseguia almoçar tranquilamente. Se você... É só perguntar, né? Pergunta no hostel, pergunta pra galera que mora lá. E aí você achava, assim, com certeza restaurante, marmia. Tipo, né? Um marmitão aí por 10 conto. Mas tinha dia, assim, que eu gastava aí uns 30, 40 reais no almoço. Ou 70 reais numa janta. Rolou até um jantar romântico comigo mesma, né? Com direito à luz de velas aí. Eu vou colocar a fotinha aqui, mas isso aí pode ser um outro vídeo aí. Talvez quando eu fazer um vídeo sobre viajar sozinha. E aí você pode gastar muito menos do que eu gastei. Com hospedagem, eu gastei R$641. Quem é aí que tá assistindo e é de mochilão e já tem esse costume de usar hostel, sabe o quanto é legal e barato. Pra quem não sabe o que é hostel, nada mais do que um hotel. E aí são quartos compartilhados. Então vai ter hostel que eu fiquei, tinha 2 beliches, então tinham 4 pessoas no quarto. Tinha hostel com 10 beliche. Então nada mais do que você compartilhar um quarto. E aí fica bem mais barato, fica em torno de... no Nordeste eu encontrei hostel de R$48. O máximo que eu paguei numa diária de hostel foi R$48 e a mínima foi R$30. Todas elas tinham café da manhã. Eu sempre reservo com café da manhã, acho bem mais fácil. Dá pra pagar mais barato ainda? Dá. Como? Se você gosta e tem barraca, você pode acampar. Vai ter lugar que você não vai encontrar camping, que é em grandes cidades. Você não vai encontrar camping, você não vai ficar em camping. Mesmo que você encontre, deve ser bem longe de tu, enfim, não compensa. E aí você vai acabar ficando em hostel, mas aí quando você estiver em lugares menores, aí você consiga sim ficar em camping e é a coisa mais tranquila. Teve uma amiga minha que nunca foi pra hostel e ela me fez muitas perguntas assim mais pertinentes a hostel mesmo. Eu não vou falar aqui pra não ficar muito extenso e focar mais no mochilão Nordeste, e aí eu faço um outro vídeo falando de como é ficar em hostel. Passeios, eu gastei R$410. Dá pra não gastar nada? Ou gastar menos? Daí dá pra você barganhar, que daí se você tiver com mais, ou até mesmo sozinho, se você é bom de lábia, de barganha, você pode barganhar pedindo para eles fazerem um preço mais baixo, dependendo qual é o seu argumento. Ou se você tiver de galera também, né? A segunda opção seria transporte público, por exemplo, porque tem muito lugar que dá para ir e você não precisa necessariamente ir com buggy ou ir com aquelas jardineiras, aquelas 4x4, né? Então aí dá pra fazer. Eu prefiro muito mais, assim, um rolê mais... fugir de turista, sabe? Fugir desses passeios que tem muito turista. E fazer um rolê mais mais roots mesmo, que você vê a galera que mora lá, né? E você acaba virando alguém, tipo... Pessoal, você se mistura, né? Eles não te olham como turista ou como um viajante. Parece que você mora ali também. Transporte dentro, né, desses 5 estados, de um estado pro outro. Aí já vou juntar com uma outra pergunta aqui, que já tinham me feito, eu ia usar um tema aqui, mas eu já junto agora. Então... Cachorro. Então gastos foi isso. Aí juntando já com a questão do transporte que eu falei, a pergunta que me fizeram foi... Tem Uber ou algo similar? Depende do lugar. Então tinha grandes cidades, obviamente tinha Uber assim, pá, se você estiver numa cidade pequena, tipo, sei lá, Jericoacoara, por exemplo, não tem Uber. Quais meios você usou e quais indica? É bem legal, bem engraçado, porque tinha rota que você ia na rodoviária e tinha um ônibus que ia para tal lugar. Ou tinha um ônibus que ia pra uma outra cidade, e da cidade você pegava um outro ônibus pra outro lugar. Beleza, era uma rota. Não tinha direto, mas igual acontece aqui em São Paulo também. Não tem direto lá, você tem que parar em outra cidade. Teve uma rota que eu peguei que é bem na rota das emoções. Quem tá pesquisando de viajar pro Nordeste deve ter se deparado com isso, a Rota das Emoções, que é Maranhão, Piauí e Ceará. De Barreirinhas pra Parnaíba, no Piauí. Não existe não existe ônibus. O resto eu fiz tudo de ônibus, mas entre essas cidades não existe ônibus. Foi o único momento que eu falei, poxa, e agora? Que eu tive que usar um transporte alternativo, tem muito lá. Então é muito assim, é muito do momento, muito da hora. Acho que você tem que se conectar com o hostel que você tá. E se você conhecer pessoas no lugar também, se conecta, pergunta, questiona, fala,
Porque um cara falou assim pra mim, eu conheço um fulano, tal dia, ele leva fruta, sei lá o que ele levava, ele transporta alguma coisa lá pra Paraíba, no Piauí. Eu tava em Barreirinhas, no Maranhão, precisando ir lá. Ele falou assim, se você ficar aí até tal dia, você consegue pegar uma carona. Não sei o que, carona assim, daí eu daria alguma coisa pro cara, né? Um valor X lá e ele me levava. Então é muito comum a gente ver esse tipo de situação lá, né? De você pegar carona, assim, e com transportes alternativos. E aí, como eu tava sem tempo, né, eu não conseguia... vou ficar mais um tempo e esperar até surgir uma carona, eu tive que já utilizar a Rota Combo. Eles são uma empresa bem organizada, você consegue pagar antes, reservar antes. Mas, assim, o problema é que é caro. Então, é um caminho curto até, foi umas 4 horas. E eles me cobraram R$100. E aí tem gente que consegue ir bem mais barato, né? Dá pra fazer... dá pra ir pulando de cidade pra cidade, sabe? Com transportinho, com van, que é de associação. Mas aí demora horrores. Teve gente já que falou que demorou 2 dias fazendo esse caminho. Que daí no meio do caminho, tipo, na cidade onde você tava, tipo, parou na cidade. Sei lá, já era 10 horas da noite. E aí não tinha como ir pra outro lugar, você tinha que dormir lá. Então, assim, é um perrengue, filha da mãe, você tem que passar. E aí eu tava realmente, falei, não, vou pagar barato, porque eu tava querendo realmente fazer um negócio, mas não, tem que ser mais barato aqui o rolê. Mas eu achei que o perrengue que eu ia passar não compensaria, como eu tava com o tempo contado, que eu tava de, tipo, um mochilão, enfim, tava com o tempo contado. Eu falei, eu não vou perder esse tempo, né, e passar esse perrengue aí. Então, e eu tinha condições de dar esses R$100 pra ir de um lugar pro outro, mas dependendo do seu estilo de viagem, né, se você tá viajando aí no super low cost, você pode fazer isso Eu encontrei um cara de Santa Catarina, que ele tá viajando já faz meses, então essa galera que viaja, né, por um tempo, às vezes indeterminado, tem que, assim, o máximo de custo que ela puder evitar, né, ela evita. Então, e aí ela acaba optando aí por caminhos mais alternativos e nem que passe mais perrengue, mas eu fiz isso aí. Então eu paguei a Rota Combo, vou deixar o link aqui na descrição. Mas de resto eu consegui pegar ônibus, tem até em alguns momentos eu olhava sempre o BlaBlaCar, que é um aplicativo de carona compartilhada, para quem não conhece. Posso fazer um vídeo depois sobre isso. Tinha até alguns lugares que eu olhava, né? Eu sempre jogo assim, olhava de tal lugar de Natal para João Pessoa, né? Aí eu já vi que já tinha umas caronas oferecidas. Mas dependendo de onde eu colocava, eu olhava e tipo, não tinha nada de viagem para esse lugar. Então, dependendo de onde você tava, tinha. Roteiro. Como fazer? O que você fez e o que você indica? Normalmente eu deixo bem assim organizadinho, faço um calendário de tal dia, de até meio que mais ou menos o horário, sabe? Vou chegar em tal lugar, tal horário, e até tal hora, e tem um passeio tal, que foi isso que eu fiz até no Peru, por exemplo. Mas pro Nordeste, ser bem sincero, eu posso até desapontá-los, mas eu não fiz roteiro. Viajar pro Nordeste é muito assim, só vai lá que você decide. Roteiro é uma coisa tão pessoal, assim, uma coisa tão de você. É difícil de falar de roteiro. Acho que quando eu vou falar de alguma das viagens, quando eu vou dar dica, eu acho que é o mais difícil. É roteiro, falar de roteiro, porque é uma coisa muito pessoal, eu acho. Eu tava fazendo um vídeo até agora sem o áudio aqui. Ai, Jesus, me perdi. Tá acabando o tempo ali da memória, não sei trabalhar sob pressão. Primeira dica, pega o Google Maps, pega lá e olha quais estados do Nordeste. Você começa no Maranhão e termina na Bahia. Esse é o Nordeste. E aí, quando eu comecei a olhar e pensar, eu tava olhando pra Bahia e eu vi que era um estado bem grande, bem gigante. E eu tava com tempo curto. E eu falei assim, se eu começar pela Bahia, eu vou ficar na Bahia. É muita coisa, muito lugar pra conhecer. E aí, por isso que eu optei de começar pelo Maranhão. E aí eu comecei a pesquisar e vi sobre as rotas a Rota das Emoções. E aí aquilo começou a me encantar. E aí eu falei assim, poxa, né, o restinho aqui, essa parte vai ficar para outro dia. Então eu sabia que eu ia começar no Maranhão,
E aí eu estipulei mais ou menos até Recife, né, que é Pernambuco, estado de Pernambuco. Mas eu não consegui chegar até Pernambuco, só fui até Paraíba. E aí eu vi, né, eu saí daqui já sabendo o que eu ia fazer no Maranhão, mas eu não sabia o que eu ia fazer depois nas outras cidades. E aí, eu normalmente eu pesquisava mesmo, fazia uma pesquisa bem rápida no celular enquanto eu tava em alguma outra cidade, né, no momento tranquilo assim no hostel. No começo eu fazia isso, eu ficava pesquisando no celular, né, ai, pra onde que eu vou agora, tal. Depois eu parei de fazer isso, eu comecei a perguntar pras pessoas. E aí eu comecei a encontrar uma galera que também tava fazendo o caminho inverso. Eu encontrei várias pessoas. E teve muitos lugares que eu passei e que eu nem passaria, eu não tava assim em mente, lugares que eu às vezes não sabia que existia. E aí alguém me indicava, e aí eu ia no lugar e achava sensacional, e nossa, não tinha sensação melhor. Eu acabei conhecendo a Ilha do Amor, em Camocim, tipo, que nem sabia onde era. E eu fiquei assim, encantada, eu conheci, e foi uma pessoa que eu conheci no meio do caminho, que me indicou esse lugar que ele já tinha passado, que é o Canô, me indicou esse lugar e eu fui pra esse lugar e acabei encontrando com a menina que tava viajando sozinha, primeira menina que eu encontrei viajando sozinha, a Amália. E aí ela tava fazendo o caminho inverso e ela me deu outras várias dicas que muito legais e eu acabei indo num hostel que ela me indicou, que foi sensacional e era de frente pro mar, lá no Rio Grande do Norte, na praia de Pipa. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com tudo isso, assim, que o roteiro só vai assim e vai sentindo, vai perguntando pras pessoas, assim, foi uma viagem bem livre. Isso que eu mais gostei, assim, eu nunca fiz um mochilão tão assim, tipo, que fluiu, sabe? Que eu deixei me levar pelas coisas que iam acontecendo. Enfim, foi muito assim, foi libertador. O meu conselho para um roteiro é não ter roteiro. É você saber mais ou menos os estados que você vai passar, o que você quer, né? Você vai saber o que você quer nessa viagem. Para fazer um roteiro, assim, o mais difícil foi escolher por onde eu ia começar. Depois que você decide por onde você vai começar, fica mais fácil. E aí você só flui. Valeu você que assistiu o vídeo até o final. Espero que eu tenha passado aí o máximo de informação. Passei bem pincelado, assim, várias perguntas, assim, meio gerais. Mas eu quero fazer vídeos ainda mais específicos dos lugares que eu passei. E é isso, e qualquer dúvida que você tenha que não ficou claro aqui no vídeo, ou que eu não falei, você pode colocar nos comentários. Se você gostou, me dá um joinha. Se você não gostou, me dê um feedback, me dê um comentário aí de alguma coisa que eu posso melhorar, a forma como eu falo, se eu falo rápido, se eu falo devagar. Se você quiser dar dicas técnicas também, que tem sempre a galera que dá dica técnica, né? Iluminação, sei lá, do áudio, também fique à vontade. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você é inscrito, obrigada. E não esquece de clicar aí no sininho, né, pra você receber as notificações também de quando eu postar vídeo novo, que agora vai ter toda semana. Então aí um grande beijo e até a próxima.